Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Quill Podcast. Nesse episódio a gente vai estar acompanhando o 7º capítulo de Kimetsu no Yaiba. Então você aí que viu no último episódio aí do podcast, a gente acompanhou o 6º capítulo, que falou ali do final do treinamento do Tanjiro, né, pelo seu teste ali que ele tinha passado com o Urokotake Sensei, de cortar a rocha ao meio. E ele teve a ajuda ali de dois jovens, né, mascarados, que seria o Sarito e a Mokomo, né? E bom, foi revelado, né, o mistério daqueles dois jovens que na verdade eram espíritos ou fantasmas, né, pelo Orokotake Sensei, porque o Tanjiro ele não desconfiou disso, né? Porque como que ele conseguiu vencer o Sarito, né, com um golpe certeiro ali, depois da habilidade que ele desenvolveu de conseguir, através do olfato, enxergar aquela linha e dar o golpe em um instante, assim cortar a máscara do Sarito e ao mesmo tempo cortar uma rocha. E aí logo depois o Sarito desapareceu assim no meio de uma fumaça e tal. E aí o Tanjiro não tinha percebido isso. E o velho Urokotake Sensei, ao Tanjiro despedir dele, o Tanjiro pede para ele cuidar da raposa e do coelho. E assim ele parte, né? E não ouviu a resposta do seu sensei, que perguntou como que o Tanjiro conhecia esses dois jovens que já haviam morrido, né? Então foi revelado aí esse mistério no 6º capítulo. E aí a gente segue, né, com o Tanjiro indo lá para o local do seu teste final com a milícia dos matadores de demônios. E lá ele começa o desafio, né? Começa o teste, na verdade. E aí ele acaba encontrando um mutante, né, um demônio mutante. E aí ele acaba salvando um jovem. E esse mutante, ele fala, né? Chama o Tanjiro de Raposinha. E aí a gente vê que tem uma certa ligação com aqueles dois jovens que já tinham morrido. E aí começa, né, o 7º capítulo com os dois jovens, aqueles dois mascarados lá, os espíritos, né, ou fantasmas, do Sarito e da Mokomo, se preocupado com o Tanjiro. E a Mokomo pergunta para o Sarito se o Tanjiro poderia vencer aquilo, né? E aí o Sarito diz para ela que não sabe, que não importa o quão grande seja, né, o esforço que o Tanjiro faça, que ainda não seria o suficiente. E aí ele fala que a Mokomo sabe disso e é a pura verdade, né? E aí já mostra, né, o Tanjiro lá enfrentando o mutante que está apavorado, né? Ele e o garoto que ele salvou estão apavorados ali. E aí o mutante chama o Tanjiro, né, de Raposinha e pergunta para ele que dia que era daquele ano. E se a era, né, que era perguntando o nome da era, se era a era Meiji. E aí o Tanjiro responde para ele que eles estão na era Taisho. E o demônio se espanta com aquilo e grita, né, reclamando que o nome da era, que até o nome da era foi mudado também. E aí o demônio continua, né, ali no seu estado de loucura, depois de descobrir o nome da era que eles estavam. Ele começa a questionar, né, que não é o bastante de maneira alguma por quanto tempo ele ficou ali trancado naquele lugar. E que ele nunca vai perdoá-lo, nunca. E aí e ele xingando ali o Urokotake, né, o velho lá. Ele começou a gritar o nome do velho.
E aí o Tanjiro pergunta para ele por que ele odeia tanto o Urokotake Sensei. E aí o demônio responde para ele que ele sabe o motivo que ele foi capturado pelo Urokotake e que ele nunca, né, esqueceria ali daquele momento de 47 anos atrás. Que ele ainda era um caçador de demônios naquela época. Foi durante o período Edo, durante a era Keion. E aí o Tanjiro se pergunta, né, caçador de demônios, período Edo, do que ele está falando? E aí o outro jovem que estava ali com o Tanjiro, ele fala que o demônio está mentindo. Que não é possível que demônios vivam tanto tempo. Porque aí quando ele explicar, ali ele diz, né, que os demônios dali devem ter comido apenas 2 ou 3 pessoas. E que os demônios são assassinados durante a seleção. E além daquilo, demônios matam uns aos outros, né? Que torna isso impossível. Então, lembrando, né? O local onde que o Tanjiro está é um local que foi separado, né, pelos caçadores ali, pelos matadores de demônios. Um local que é cercado por uma vegetação que consegue inibir o poder ou afastar, vamos dizer assim, os demônios. E por causa disso acaba que se tornando uma prisão para eles. Então foi separado esse local para fazer o teste de seleção dos matadores de demônios, né? Para ficar bem claro aqui para a gente entender. Então esse garoto questiona, né, que é impossível um demônio viver tanto tempo e que demônios matam uns aos outros. Então seria impossível aquele mutante ali viver tanto tempo. 47 anos, né, que ele já está ali. E aí esse demônio ele responde para ele, né, dizendo que ele ainda permanece vivo naquela prisão de Vistéria, né, que seria o nome da planta que consegue prender os demônios, e que ele comeu o total de 50 crianças. E aí mostra o Tanjiro lembrando, né, da conversa ali que ele teve com o Urokotake, dizendo o seguinte, que é para ele lembrar que basicamente o número de humanos que um demônio come determina o quão poderoso ele é. Foi o que o Urokotake Sensei disse para ele, que quanto mais humanos o demônio come, mais forte ele fica. Foi assim que o Tanjiro perguntou para ele se é isso mesmo, e ele responde que é isso, que demônios, né, aumentam a sua força ao comer humanos. E alguns demônios podem usar um tipo de magia, né, para causar alterações no seu corpo. E se a pessoa conseguir aumentar a sensibilidade do seu nariz, que no caso seria o Tanjiro ali, será capaz de saber quantas pessoas um demônio já comeu. E aí volta ali pro mutante e o Tanjiro ali surpreso, né, espantado com aquilo. E aí o demônio começa a contar, né, 12, 13, e então o Tanjiro seria o 14º. E o Tanjiro pergunta, do que você está falando? E aí ele responde, né, que ele está contando o número de aprendizes do Urokotake que ele já comeu. E o Tanjiro seria o 14º. E ele tinha decidido ali matar todos os aprendizes dele. E aí ele continuou dizendo, né, que os únicos que que deixaram, na verdade, ele impressionado foi um par de crianças, e dos dois o garoto com uma cor, né, rara de cabelo, era que ele tinha, né, a cabeça coberta por seu cabelo rosa e uma cicatriz em um dos cantos da sua boca. E a outra pessoa, né, a outra criança ali que deixou ele impressionado seria uma garotinha vestindo uma roupa estampada de flores, que apesar dela ser pequena e não muito forte, ela era bem rápida e clara com seus movimentos.
E aí o Tanjiro cai na real, né? Eles foram mortos por aquele demônio, né? E ele ainda se questiona que, mas como se ele conheceu aqueles dois? E aí diz a seguir, né, que aquela máscara da raposa é uma marca e ele se lembra, né, do estilo que o Orokotake usa quando esculpe as máscaras, e a máscara Tengu é esculpida do mesmo jeito. É chamada de máscara de prevenção do desastre ou algo assim. E aí, né, o demônio pergunta para ele se é assim mesmo que ela é chamada. Foi porque ele estava vestindo, né, aquela máscara que eles foram comidos. Então o demônio ele identificou, né, todos os aprendizes do Orokotake através da máscara. E foi por causa da máscara que eles foram comidos. E aí ele falando para o Tanjiro, né, que agora eles estão no estômago dele. E é como se o Orokotake tivesse os matado, né? E aí ele começa a zombar, né? Dizendo que quando ele disse aquelas coisas, aquela garotinha ela ficou muito brava, né? Que seria a Makomo. E ela tinha lágrimas, né, no canto ali dos seus olhos. E aí vem, né, a lembrança ali do Tanjiro. Porque o demônio fala que depois que ela ficou brava ali, os movimentos dela ficaram lentos. Então ele arrancou os braços e as pernas dela. Então, nesse momento o Tanjiro ele fica possesso ali de ódio. Depois que o mutante fala o que ele fez com a garota, né? Ele conseguiu mudar ali aquele estado emocional dela, que acabou distraindo ela, deixando ela com raiva, e ela perdeu aquele controle que ela tinha dos movimentos dela, e assim ele arrancou os braços e as pernas dela. Ele comentando com o Tanjiro, e aí o Tanjiro fica super nervoso e já vai em direção ao demônio para o atacá-lo. E aí ele desfere vários golpes com a espada e corta vários dos braços dele. E ele, possesso de raiva, nesse momento, o Sarrito, né, ele diz, né, ele estava lá na rocha, né, provavelmente, como ele é um espírito, ele deve estar sabendo de como que está sendo a luta do Tanjiro com esse mutante. Ele dizendo para o Tanjiro se acalmar, que a respiração dele está bem forte, para ele parar de pensar sobre o que está acontecendo com eles, né? E o Tanjiro acaba recebendo um golpe ali do mutante com uma das suas mãos ali, um soco na lateral ali do seu estômago, e o Tanjiro acaba voando longe, batendo numa árvore. E aí o garoto que estava ali junto com ele pensou que o Tanjiro ali já era, que ele tinha que fugir naquele instante, que ele não teria chance nenhuma. E aí ele foge do lugar e o Tanjiro fica desacordado ali no chão. E aí quando ele tá ali desacordado no chão, o demônio ele vai fazer mais um ataque, né? Vai em direção ao Tanjiro ali, vários dos seus braços ali para pegar o Tanjiro. E nesse momento, enquanto o Tanjiro está desacordado, aparece, né, o irmão deles gritando para ele. Gritou, simplesmente gritou, né, ao Tanjiro ali. O irmão, lembrando que o irmão do Tanjiro tinha morrido, né? Toda a família dele morreu, menos a Nezuko. Então, isso acontece, né, direto assim nessa obra, que em alguns momentos que o Tanjiro ali está passando por uma certa dificuldade, ou está desacordado, acaba tendo um sonho, uma visão ali da sua família. E sempre que eles aparecem, ou eles estão despertando ele ali do seu inconsciente, chamando a atenção dele. Isso sempre acontece aqui. Então foi isso que aconteceu. Apareceu o irmão do Tanjiro ali, e chamando o Tanjiro acordou. E aí ele conseguiu se livrar do golpe do demônio.
E aí ele já partiu para o ataque, né? Para o contra-ataque. E aí cortou mais vários ali dos braços do demônio. Só que a gente sabe que esses demônios aqui que se trata na história, eles têm um poder de recuperação, de regeneração absurdo, né? E aí o Tanjiro pensou, né, que mesmo quando ele corta uma de suas mãos, corta fora uma de suas mãos, ela cresce de novo. E com o passar do tempo, elas crescem, né? Elas vão crescendo. E aí ele acaba percebendo um cheiro estranho, né, que vinha da terra ali naquele momento que ele estava atacando ali o demônio. E aí em seguida aparece o demônio ali atacando o Tanjiro por baixo da terra. Então o Tanjiro conseguiu escapar porque ele sentiu o cheiro ali o cheiro desagradável que vinha do demônio e vinha da terra também, né? Então ele consegue fugir. E aí o demônio menciona, né, que o Tanjiro ele foi tão alto que ele tinha notado ali as mãos dele vindo por baixo da terra e que ele não pôde acabar com ele ali naquele momento. E que naquela hora o Tanjiro estaria no ar e então ele não teria nenhum lugar para ele correr. E aí ele ataca de novo o Tanjiro e vai com seu punho fechado em direção ao Tanjiro, e o Tanjiro mais uma vez usando ali da sua cabeçada, né? Ele dá uma cabeçada na mão do demônio e aí ele acaba desviando do golpe do demônio. E aí o demônio fala, né, que ele fugiu, que ele não tem mais nenhuma mão para usar e que ele não podia produzir nenhuma imediatamente, que a fome demoníaca da raposa estava se aproximando dele, que de qualquer maneira as defesas, né, por perto daquela cabeça são fortes, né, ele não vai ser capaz de cortar, nem mesmo aquele cara foi capaz disso, né, ele estava se referindo ao Sarrito. E aí o Tanjiro, depois ele da cabeçada, ele foi em direção ao demônio ali e ele lança, né, o seu ataque, que é o sopro d'água, através do foco total. E o demônio, né, questiona, né, depois dele perder a chance, né, de cortar o pescoço dele, ele vai agarrar a cabeça igual ele fez com a criança antes dele. E aí nesse momento o Tanjiro começa, né, a enxergar aquela linha que ele enxerga, e a linha vai, né, em direção ao pescoço do demônio. E aí já mostra, né, a Makomo ali junto com o Sarrito, ela se perguntando, né, se o Tanjiro se ele vai perder, se a cabeça dele é realmente resistente. A cabeça que ela está se referindo é a cabeça do demônio, né, que ela é bastante resistente, então seria quase que impossível de cortar. Por quê? Porque o Sarrito ele foi cortar a cabeça do demônio e a espada dele quebrou, né? Ela não resistiu. Então, aqui a Makomo ela está se referindo à cabeça do demônio, que seria bastante resistente e que provavelmente o Tanjiro perderia, né? E o Sarrito responde que ele pode vencer ou pode perder, mas é uma certeza, né, em à frente deles, né? E ela é que o Tanjiro é o único até agora que foi capaz de cortar a resistência, né, e difícil pedra. E aí o Tanjiro ele grita ali, né, com todas as suas forças ali, indo em direção ao demônio ali com seu ataque, e ele fala, né, e ele diz, né, que é o primeiro estilo, corte d'água superficial, e ele lança esse ataque ali
no demônio. E aí mostra, né, o corte dado pelo Tanjiro. E aí acaba o capítulo assim. Termina o capítulo, né, com o Tanjiro enfrentando o demônio, descobrindo, né, que os dois jovens lá mascarados, né, estavam mortos. E esse mangá, né, no mangá, né, a gente tem o que mostra aqui a história, essa um pouco dessa relação, né, dos mortos aqui que conseguiram, né, ter um contato ali com o Tanjiro. E tem essa parte também que a família do Tanjiro, depois de morrer, acaba no subconsciente ali do Tanjiro ajudando ele, né, de certa forma. Tanto é que o Tanjiro várias vezes ele ficou desacordado e a família dele foi lá no subconsciente dele e ajudou ele, né, de certa forma. E aqui foi mais uma vez assim, né? O Tanjiro ele estava para perder porque ele tinha caído ali depois de tomar um golpe desse mutante e já ia ser esmagado por ele. E aí ele é acordado pelo irmão dele e acaba revidando e ali segue, né, toda uma luta. Ele corta vários braços ali do demônio e parte para o ataque, né? Partindo para o ataque ele consegue se defender e lança a técnica ali da respiração concentrada e mostra, né, ele cortando o demônio. Mas aí, né, termina o capítulo aí bem nessa hora que o Tanjiro ele lança o golpe, né? E na verdade não mostra se cortou ou não o demônio. E aí fica esse suspense para o próximo capítulo, né? O que será que vai acontecer? O Tanjiro vai conseguir vencer o demônio? Esse demônio, porque a gente viu que os dois jovens mascarados ali até comentou, né? Que a cabeça do demônio ele é muito resistente e que provavelmente poderia acontecer do Tanjiro ele ser derrotado. Mas o Sarrito, né? Ele ressalva ali que o Tanjiro ele foi o único das crianças ali que conseguiu cortar a rocha, né? Então, a gente está nessa esperança do próximo capítulo ali se o Tanjiro ele vai conseguir vencer o demônio ou não. Então, pessoal, é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Gostaria de pedir a vocês que curta, compartilha, comenta aí. Isso é muito importante aqui para a gente saber o que vocês acham aí de como está sendo feito aqui o nosso podcast, como que a gente pode estar melhorando. E eu tô com uma meta, né, de futuramente ter um computador para poder fazer os vídeos e a gente tá editando tudo bonitinho e colocando imagens, né? Mas por enquanto é o que eu tenho aqui. Então essa foi a forma que eu achei para a gente estar comentando e compartilhando com vocês aqui de mangás, né? Falar sobre mangás e animes e tal. Então eu conto muito com a ajuda de vocês. Segue a gente lá no Facebook, é só pesquisar Quill Podcast. Você vê lá todos os episódios lá também. E no YouTube, né, claro, Quill Podcast, é só pesquisar lá. Então muito obrigado a você que nos ouve, você que nos acompanha. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até mais.